A paz. Eu sou a pastora Andréa Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e hoje eu vou falar uma coisa muito séria e muito pesada. Hoje eu vou falar sobre feitiçarias. Nós que estamos cristãos e muitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, não querem sacrificar, não querem jejuar. Eu tô cansada de... É o meu gato Soninho que tá aqui embaixo da mesa e tá balançando. Eu tô cansada de botar no grupo de evangelização. Olha, vamos passar 7 dias em campanha por tal causa. Causas fortíssimas, causas importantíssimas. Vamos ficar 7 dias em jejum até o meu dia. Se 3 ou 4 ficam em jejum, eu tenho certeza que é poucos. São poucos que ficam em jejum. São poucos que levam a palavra ao pé da letra. São poucos que usam a fé. São poucos que vivem a palavra, que vivem a fé. Enquanto não jejuam, os que dizem ser crentes, os que dizem viver na igreja, não jejuam, não oram. Dá 3 horas da madrugada, não oram. Dá 2 horas da madrugada, não oram. Dá 12 horas da madrugada, não oram. Nós que somos de Deus, nós vivemos em guerra. Nós vivemos em guerra. Nós que decidimos viver para Jesus, que decidimos viver para Deus, nós vivemos em guerra. E quando a gente está numa guerra, a gente não pode... Quando os soldados lá, por exemplo, os soldados que estão nas guerras, não pode dizer para o outro país, olha, dá uma pausa aí nos tiroteios aí, ó, nas bombas atômicas, nos mísseis aí, dá uma pausa aí porque eu vou almoçar, dá uma pausa aí porque eu vou merendar, dá uma pausa aí porque chegou a hora da janta. Em guerra não tem hora para comer, não tem hora nem para beber água. Enquanto os filhos de Deus vivem de qualquer jeito, os que dizem evangélico, os que dizem ser cristão, vivem de qualquer jeito. Vivem de qualquer jeito. Como se fosse... Não vive a palavra, não vive a palavra que é pregada, não vive a palavra que Deus deixou para nós, o mapa, a bússola, o mapa da vida que é a Bíblia. Não vive. Já é um mau começo já. Não vive a palavra. Enquanto não jejua, não sacrifica. Ai, mas Jesus já sacrificou na cruz por nós. É como eu falei, nós estamos em guerra. Por que Israel é tão atacado? Israel é atacado desde o Primeiro Testamento. Por que Neemias ele pediu ao rei para construir as muralhas de Jerusalém, de construir as muralhas para poder de Israel, para poder foi por causa disso que foi guerreado, que os muros, ele pediu dizendo que os muros estavam derrubados, os portões estavam queimados. Por quê? Porque tinha tido guerra. Israel, ele é perseguido. Israel é perseguido desde o Primeiro Testamento. Desde o Primeiro Testamento, Israel é perseguido. Por quê? Porque é uma cidade santa. Porque é uma cidade santa. Porque lá tem os passos do Filho de Deus.
o Senhor Jesus. Então, vive em guerra. É uma cidade perseguida. Nós também, que vivemos para Deus, somos uma cidade perseguida. Somos uma cidade perseguida. Se nós não vivermos em sacrifício, em renúncia, nós caímos. Nós caímos porque enquanto nós vivemos de qualquer jeito, sem jejuar, sem orar, os filhos do diabo estão passando noite no escuro, estão subindo monte, descendo monte, estão indo ao cemitério, estão matando recém-nascidos e bebendo sangue de recém-nascido. Estão sacrificando para o diabo, fazendo maldade para fazer maldade, porque eles matam crianças para que aconteçam maldades maiores com outras pessoas. Então, gente, vamos acordar, nós vivemos em guerra. Ah, pastora, eu não aguento acordar 3 horas da madrugada. É sacrifício. Ah, eu não aguento passar meia hora de jejum. É sacrifício, é renúncia. É renúncia, é sacrifício. O Senhor Jesus... Ô Soninho, para aí, por favor. O Senhor Jesus, ele foi tentado no pior deserto dele, no pior jejum dele. Ele passou por 40 dias de jejum. O Senhor Jesus, ele foi tentado. Quando ele estava fraco, o mal foi, é a hora de eu tentar ele. Quando ele estava fraco, o mal foi e disse, é a hora de eu tentar ele. Transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem. Se joga desse abismo, que os anjos de Deus vai te pegar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou te dar todas essas mulheres e toda a terra, todos os palácios da terra. Tentou Jesus com o que ele tinha. Quando o diabo falou para Deus, para o Senhor Jesus, se joga desse abismo que os anjos vão te pegar, ele estava querendo dizer assim, ó, se suicida. Ele estava querendo dizer isso. Se mata. Suja as tuas mãos com teu próprio sangue. É o que ele faz. Hoje em dia é suicídio por cima de suicídio. Por quê? Porque as pessoas vivem de qualquer jeito. E meu filho, eu vou te contar aqui para poder você, minha filha, meu filho, eu vou só te dizer aqui para você que não é nem de um lado nem do outro, você ficar bem espertinho, porque o diabo e os filhos do diabo, ele não tenta só quem é crente não, viu? Eles não tentam só quem é crente, eles não tentam só quem vive fielmente, eles tentam todo mundo. O diabo e o filho do diabo. Ele tenta todo mundo. E se você não se ajoelhar para Deus, se você não se apegar com Deus, se você não for conhecer a palavra de Deus, você não correr atrás de conhecer a palavra de Deus, você está sentindo que a sua vida está destruída? Que a sua vida está sem sentido? Se você não correr para poder conhecer mais de Deus, você só tem a desanimar mais, a entrar mais em depressão, a entrar mais em tristeza profunda. Até esses pensamentos negativos aí que você tem. Corre e se apega com Deus, porque é o que o diabo quer. É destruir vidas, é levar almas. Por que ele tentou Jesus de suicídio? Quando ele falou, Jesus, pula daqui, que os anjos te pegam. Ele estava querendo que Jesus se suicidasse.
Porque quem suja as mãos, até com o próprio sangue, não ganha a vida eterna com Deus. Olha, para você ver como o mundo espiritual é tão podre, tão podre, o mundo espiritual do mal é tão podre. Tanto o mundo espiritual existe, e como existe tanto o mundo espiritual do mal, quanto o mundo com Deus e os anjos e o Senhor Jesus, que quando o pai dos meus filhos me traiu, é lógico que eu fiquei perdida, é lógico que eu fiquei triste. Nessa época eu só tinha minha filha e a minha família, eu era muito orgulhosa, eu tenho uma família. Eu era muito orgulhosa, eu era cheia de orgulho, mas não era aquele orgulho de arrogância, de soberba. Eu tinha aquele orgulho, não, eu tenho minha casa, eu tenho minha filha, eu tenho meu esposo. E para mim ali, eu tinha um paraíso. E aí, o pai dos meus filhos, que hoje eu sou separada há 6 anos já, ele me traiu. E é claro que eu fiquei perdida, eu fiquei sem querer trabalhar, porque eu sempre fui costureira, eu fiquei sem querer costurar, eu fiquei sem querer mais ele, eu queria só ficar na casa da minha mãe. E então o que aconteceu? Aconteceu que eles, pensamento tortos, cabeça torta, só fazem o que é torto, porque serve um mal mesmo, me levaram para casas de macumba. E o que aconteceu lá nessa casa de macumba? O homem lá para onde eles me levaram fez lá o que ele tinha que fazer, que eu nem me lembro. Eu sei que a mulher do homem lá pediu a minha filha, nessa época era minha única filha, eu só tinha ela. Pediu a minha filha, eu disse não dou a minha filha para ninguém. Para onde eu ia eu levava a minha filha, porque eu sou aquela mãe grudenta. A minha filha dormiu comigo até os 13 anos, que foi quando ela se juntou. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu levei a minha filha. E aí, quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, minha filha estava mole no meu colo. E eu peguei, mãe, ora aqui na minha filha. A minha mãe tinha dom de cura. Minha mãe não tinha dom de libertação, mas a minha mãe tinha dom de cura. Eu falei, mãe, ora aqui na minha filha, mãe, olha como é que ela tá. E a minha mãe orou. E aí a minha filha foi curada, voltou ao normal. Os olhos dela descaíram e ela parou de ficar molinha. Então, gente, o mundo espiritual, ele existe, tanto do bem quanto do mal. Eu já vi Deus, eu já vi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tocou no meu ombro e eu não sou mulher de mentira. Deus fala comigo, Deus fala diretamente comigo. Deus me mostra coisas no céu, Deus me mostra coisas na cerâmica, Deus me mostra coisas que vão acontecer, que estão para acontecer. Deus me explica o que eu não estou entendendo. Deus faz isso na vida do crente que vive fervorosamente, que vive a palavra. Porque, gente, nós temos que viver a palavra. Jesus, ele escapou ali do diabo pela palavra. Ele escapou do diabo naqueles 40 dias de jejum pela palavra de Deus, pela palavra que ele conhecia, pela palavra que Deus dava a ele. Então, gente, vamos se apegar com Deus. Você que é crente, você que não é, busque aprender mais de Deus. Busque aprender mais de Deus. Beijo, até o próximo vídeo.